Você perguntou? O programa Mensagem Espírita Responde. Seja bem-vindo ao quadro Você Perguntou, o quadro onde nós respondemos as perguntas dos nossos ouvintes. E a pergunta que nós separamos para responder hoje é a seguinte: o que o Espiritismo informa sobre Jesus? Muito bem, vamos lá. Vamos então buscar essa resposta dentro da codificação espírita. No Livro dos Espíritos, na questão 625, Allan Kardec questiona aos espíritos superiores qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia. A resposta foi simples e direta: Jesus. Como nos explica o codificador, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus o oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Já o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos traz as seguintes considerações a respeito de Jesus. Rezam as tradições no mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Jesus é um dos membros divinos desta comunidade. O Espiritismo, a doutrina espírita, também informa sobre o perfil reformador que Jesus imprimiu à lei de Deus, recebida mediunicamente por Moisés e conhecida como os 10 Mandamentos. Sobre isso, Kardec nos informa que, na verdade, o Cristo ensinou como compreendê-la e colocá-la em prática, dizendo que Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso que se nos depara nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da doutrina, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Também acrescenta o Espiritismo, como está em A Gênese, outro livro da base espírita, que Jesus tem por missão encaminhar a humanidade terrestre ao bem, disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e em moralidade, tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, e que somente a sua doutrina, a sua filosofia, em toda a sua pureza, pode exprimir esse pensamento. Por isso foi que ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Também somos informados pelo Espiritismo, mais especificamente pelo Espírito Emmanuel, no já citado livro A Caminho da Luz, que Jesus nasceu num momento, ao menos a sua encarnação terrestre, aconteceu em um momento em que o mundo estava mergulhado numa miscelânea de ideias religiosas, predominantemente politeísta. O mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. O Cristo veio trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensa o cenário suntuoso dos aeropagos, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Suas pregações na praça pública verificavam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão.
Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmandado todas as religiões da terra se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade da balança da redenção. Amigo ouvinte, Jesus é o guia, é o modelo para toda a humanidade, sendo a doutrina que ele ensinou e exemplificou a expressão mais pura da lei de Deus. A moral do Cristo, contida no Evangelho, é o roteiro para a evolução segura de todos os homens, e a sua prática é a solução para todos os problemas humanos e o objetivo a ser atingido pela humanidade. O Espiritismo entende a importância de Jesus para a humanidade. Falar de Espiritismo e não falar de Jesus é quase impossível, e por isso mesmo seus ensinos são estudados e servem de embasamento para toda a codificação espírita. Muitos livros falam sobre Jesus, afinal, seus ensinos são tantos e tão profundos que nos exige muito estudo. Caso o amigo ouvinte tenha se interessado em conhecer os ensinos e a vida de Jesus, fica o convite para conhecer a Livraria 18 de Abril em Paranavaí, que fica na esquina da Rua Guaporé com a Rua Getúlio Vargas, próximo à Praça dos Pioneiros. Lá você encontra todos os livros que nos ajudaram a embasar a conversa de hoje, como os citados A Caminho da Luz, mas também os livros Espírito de Verdade e Boa Nova. Você também encontra toda a codificação espírita, vários livros que falam de Jesus, da vida de Jesus e outros que analisam as parábolas. Opções não faltam e você também pode encontrar esses livros, vários deles em PDF gratuitamente pela internet, basta pesquisar pelo título desses livros. Como esperamos ter demonstrado, o Espiritismo tem uma ligação muito íntima com os ensinos de Jesus e não existiria sem os ensinos do Cristo. Então, fica o convite para que nós possamos continuar essa busca por esse conhecimento evangélico que ilumina o nosso coração. Muito obrigado a todos, deixem as suas dúvidas e perguntas nos comentários ou então entrando em contato com este programa e nos vemos na próxima. Até lá, tchau, tchau!